Seguimos com o Liberdade de Opinião desta quinta-feira e agora vamos conversar com o comentarista político Caio Coppola. Oi, Caio, boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, espectador da CNN. Caio, nosso primeiro tema então de hoje, Brasil atinge a triste marca de 250 mil mortes causadas pelo novo coronavírus e mais de 10 milhões e 300 mil casos, de acordo com dados que foram coletados pela CNN com as secretarias estaduais de saúde. São Paulo tem o maior número de casos e de mortes. O estado do Amazonas, em menos de 2 meses, tem mais mortes pela Covid-19 do que em todo o ano passado, de 2020. E em várias cidades do país, o sistema de saúde está com dificuldades extremas de atendimento e escassez de leitos para casos graves. Inclusive, a gente vem mostrando as restrições mais duras que estão sendo impostas em várias regiões. Salvador anunciou hoje. Caio, qual que é a sua avaliação sobre esse cenário de pandemia que a gente tem nesse momento aqui no Brasil? Esses números podem refletir um problema que a gente tem de gestão? Quais são as medidas que poderiam ser tomadas para que os números não continuem aumentando e aumentando muito? Roberta, 1 ano de pandemia e, bom, traçar um cenário aqui é muito difícil, é complexo, então peço licença para me alongar um pouco mais. Em primeiro lugar, toda a nossa solidariedade, às famílias dos 250.066 brasileiros que perderam as suas vidas infectados com o novo vírus. As vítimas da Covid-19 são pessoas, elas não são números. E entristece ver o seu sofrimento instrumentalizado como uma crítica política. Um dos pais do socialismo, o tirano Joseph Stalin, ele disse uma vez que a morte de uma pessoa é uma tragédia, a de milhões, uma estatística. Não é dessa maneira que um conservador enxerga o mundo, por isso, de antemão, eu já peço desculpas por não poder argumentar de outra forma que não por meio de números. Não é desdém pelo imenso sofrimento dos familiares e dos enfermos, alguns deles muito próximos a mim, nem uma negação da gravidade dessa doença, que em março do ano passado me incapacitou aí por vários dias, deixando inclusive cicatrizes que estão até hoje nos meus pulmões. Então, eu peço que o espectador releve e compreenda o uso aí de termos técnicos e também de estatísticas para falar de algo tão doloroso para tanta gente. Vamos lá. O estudo global mais amplo sobre a letalidade da Covid-19 foi publicado em outubro de 2020 no boletim da OMS, Organização Mundial da Saúde. Esse trabalho ele foi capitaneado pelo imunologista Dr. John Ioannidis, na verdade, sempre erro essa pronúncia. Ele é catedrático da Universidade de Stanford e um dos 10 cientistas mais citados no mundo. A conclusão do estudo é de que a taxa de letalidade por infecção pelo novo coronavírus é de 0,23%. Isso significa que a cada 10 mil pacientes de Covid-19, 23 irão a óbito. Essa mortalidade ela cai drasticamente em pessoas abaixo de 70 anos. 0,05% dos pacientes até 69 anos morrem ao contrair o novo vírus. Então, traduzindo isso em números absolutos, a cada 10 mil infectados, 5 óbitos. Essa taxa de letalidade por infecção é bem menor do que as estimativas iniciais sobre Covid-19, inicialmente projetadas aí na casa de 4%, inclusive por esse cientista. E aqui no Brasil, após análise dos dados de 133 cidades ao redor do país, com uma ampla amostra de 24.995 pacientes, o estudo concluiu que a letalidade por infecção da Covid-19 em território nacional é de 0,27% na população geral e 0,09% na população abaixo de 70 anos, ou seja, 9 mortes a cada 10 mil enfermos até 69 anos. Então, apenas para efeito de uma comparação ilustrativa, em países de alta renda, a letalidade da pneumonia é de 0,20% e a da gripe sazonal é de 0,13%. Então, quando ele foi perguntado pela Folha de São Paulo sobre o impacto do estudo nas políticas de isolamento social, o Dr. John Ioannidis, agora eu acertei, ele afirmou o seguinte, isso foi em outubro, aspas, temos que ser honestos e dizer que não sabemos se medidas restritivas, como isolamento social, quarentena, podem fazer diferença numa direção positiva. Uma taxa de letalidade mais baixa é boa notícia, mas cria também mais ceticismo sobre restrições agressivas, porque há menos a ganhar comparado aos custos sociais, aos custos econômicos e aos custos de saúde dessas medidas.
Então, aproveitando a fala desse renomado cientista, vamos falar sobre os custos em vidas humanas do isolamento social horizontal, que acarreta necessariamente algum grau de paralisação econômica e de desemprego. Manchete do O Globo. Estudo inédito aponta 31 mil mortes causadas pela recessão econômica no Brasil. De acordo com a pesquisa publicada na Lancet, que é aquela prestigiada revista científica, né, voltada à saúde, as mortes foram em decorrência de efeitos da recessão entre 2012 e 2017 no país. Então, esse é um estudo realizado por médicos e por economistas do Brasil e do Reino Unido, analisando dados de mais de 5 mil cidades brasileiras. Diz a reportagem, os cientistas concluíram que, para cada ponto percentual de aumento na taxa de desemprego, a mortalidade sobe meio ponto percentual. Eu vou repetir isso. Para cada ponto percentual de aumento na taxa de desemprego, a mortalidade sobe meio ponto percentual, isso na população acima de 15 anos. Então, entre 2012 e 2017, a taxa de desemprego subiu de 8,4% para 13,7%. Né? Mas qual que é a nossa situação agora, em decorrência da paralisação econômica? No ano de 2020, segundo as pesquisas amostrais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o desemprego, que vinha em queda desde 2017, cresceu de 11,9% para 14,1%. Ou seja, 2 pontos percentuais a mais na taxa de desemprego, o que representa, conforme esse reconhecido estudo, 1 ponto percentual a mais na mortalidade. E isso por causa do quê? Do empobrecimento da população. Então, isso é uma verdade científica. Para a população vulnerável, o fique em casa pode significar morra em casa. Tanto que o diretor-geral da OMS, o Sr. Tedros Adhanom, afirmou o seguinte, aspas, as autoridades devem considerar que em alguns países e comunidades as ordens para ficar em casa podem não ser práticas e até causar danos involuntários. Aí vem o enviado especial da OMS para a Covid, que é o Dr. David Nabarro. Ele é ainda mais claro, ele diz o seguinte, nós da Organização Mundial da Saúde não defendemos o confinamento como principal meio de controle desse vírus. E percebam que tudo que eu citei até agora se deu ano passado, quando ainda havia alguma incerteza sobre o quê? Sobre o custo-benefício do isolamento social. Mas em janeiro desse ano, o Estado de Israel promoveu 2 medidas simultâneas de controle da pandemia. Primeiro, um rígido lockdown em todo o país e depois o início da vacinação em massa na população idosa. Tá? Segundo a apuração da revista The Economist, em uma matéria intitulada Programa de Vacinação de Israel dá esperança ao mundo, as internações hospitalares por casos graves da doença despencaram 26% entre a população idosa vacinada. Já na faixa etária imediatamente anterior, entre 40 e 59 anos, que estava em lockdown, mas não foi vacinada, as hospitalizações cresceram 13% no mesmo período. Então, como conclui a reportagem da publicação inglesa sobre esse sucesso israelense? Aspas, o programa de vacinação, ao invés do lockdown, é a causa mais provável. Aqui no Brasil, a gente não tem um estudo, a gente não consegue isolar essas variáveis, mas o estado mais rico e que mais promoveu essas medidas drásticas de isolamento social, que é aqui o estado de São Paulo, registra mais mortes proporcionalmente que a média nacional por milhão de habitantes. Então esse é um indício muito claro de que essas medidas não funcionam para a realidade brasileira. Né? Como disse ano passado, a própria porta-voz da OMS, a senhora Margaret Ann Harris, ela disse o seguinte, o que sempre dissemos é que os confinamentos podem ajudar a ganhar algum tempo, ou seja, com um vírus altamente infectante, cuja transmissão se dá principalmente em ambientes fechados, o isolamento social, ao diminuir as interações sociais, ele surte efeito por um período curtíssimo e serve para que governos preparem os seus sistemas de saúde. E aqui no Brasil, as autoridades públicas estaduais e municipais que são responsáveis diretas pelo atendimento à população tiveram algumas vantagens. Por exemplo, primeiro, repasses de mais de 78 bilhões de reais do governo federal a título de despesas extraordinárias de enfrentamento à pandemia. E mais de 40% dessa verba não foi gasta, está ainda nos cofres das prefeituras, nos cofres dos governos. Outra vantagem, possibilidade de contratar sem licitação e ainda de obrigar o setor privado a prestar serviços e vender produtos mediante pagamento posterior de justa indenização, por causa da lei da pandemia. Outra vantagem, segundo o Conselho Federal de Medicina, o Brasil já era o terceiro país com mais leitos de UTI no mundo e o DataSUS registrou em junho aumento de 47% na quantidade de leitos de terapia intensiva.
Mas aí a gente vê manchetes como essa aqui da Folha de São Paulo em outubro. País perde 65% dos leitos de UTI abertos desde o início da pandemia. A gente acompanhou esse movimento, né, esse movimento de desmobilização da saúde, que também englobou o quê? O fechamento dos hospitais de campanha, aquelas obras caríssimas e de pouquíssima utilidade. Então, se sobrou tempo, se sobrou dinheiro, só tem 3 explicações para que brasileiros tenham morrido sem acesso a tratamento nos postos de saúde e nos hospitais municipais e estaduais: incompetência, negligência e corrupção, ou uma combinação desses fatores. Então, aqui a gente já falou sobre a real letalidade da Covid-19, sobre a ineficácia do isolamento social horizontal e sobre a falácia do colapso da rede hospitalar. Mas falta o último tópico, que é a vacinação. Muitas vezes a grande mídia leva o espectador a acreditar que o Brasil é um fracasso, né, no esforço nacional de vacinação. E isso simplesmente não procede. Considerados aí os erros e os acertos, o fato é que o Brasil é hoje o 6º país que mais aplicou doses no mundo. E segundo o consórcio de veículos da imprensa, foram 7.764.000 inoculações ao longo de 44 dias de campanha, o que dá uma média aí de 176 mil vacinas por dia. Gente, isso é longe do ideal, né? Mas suficiente é suficiente para colocar o Brasil como um dos líderes mundiais da vacinação contra a Covid. Né? O espectador às vezes é levado a crer que a falta de vacinas é um problema nacional, quando na verdade esse é um problema mundial. E não à toa, em termos absolutos, o Brasil vacinou mais que todos os países europeus e todos os países americanos, à exceção dos Estados Unidos e do Reino Unido, que detêm a tecnologia da vacina. Né? Então, tem uma manchete aqui de ontem, na Folha de São Paulo, aspas, vacinação na Europa tropeça em escassez. Fornecedores cortaram remessas prometidas. E diz a matéria, até num tom ingênuo, no ano passado a Comissão Europeia assegurou o fornecimento de mais de 2 bilhões e 300 milhões de doses da vacina. A realidade mostrou, porém, que só firmar contratos não assegura que a vacina chegue aos braços europeus. É por isso que países como o Canadá, que comprou aí doses suficientes para imunizar mais de 5 vezes a sua população, só conseguiu vacinar 1.650.000 dos seus cidadãos, que dá aí cerca de 4% da população. Há muitos desafios, são empecilhos logísticos, escassez de insumo, concorrência entre países e capacidade limitada de produção. Essas são questões tão globais quanto regionais. O governador aqui de São Paulo, saiu em defesa dele, ele chegou a anunciar que o Butantan teria 10.800.000 doses produzidas em 31 de dezembro. É óbvio que essa entrega não saiu como planejado, mas nesse caso, faz sentido culpar o governo paulista por externalidades que afetam praticamente todo mundo? Pelo contrário, de forma acertada, de forma estratégica, tanto o governo de São Paulo quanto o governo federal celebraram contratos com a indústria farmacêutica, prevendo transferência de tecnologia e prevendo a produção da vacina em território nacional. Então, em breve, nós seremos um dos poucos países autossuficientes no enfrentamento da pandemia. Mas apesar desse cenário técnico auspicioso, de notícias alvissareiras, o foco de certos influenciadores e até de certos veículos de comunicação parece ser criticar as autoridades públicas mecanicamente, disseminando medo, disseminando desânimo. A Covid-19, ela foi devastadora para a humanidade, foi devastadora para o Brasil, mas hoje as incertezas sobre a pandemia, elas diminuíram. A gente sabe que a letalidade da doença é mais baixa do que o antecipado. A gente sabe que medidas radicais de isolamento social são pouco efetivas para a nossa realidade nacional e têm efeitos colaterais perigosos. A gente sabe que os administradores locais receberam sim verbas e condições jurídicas especiais para prestar serviços dignos de saúde à população e que só, como eu disse, incompetência, negligência e corrupção explicam as falhas nesse atendimento. E a gente sabe que apesar do atropelo do processo científico regular, as vacinas funcionam e o Brasil é um dos líderes mundiais nesse esforço. Então, tirando todas as questões políticas, que eu fiz questão de excluir da minha análise, o aprendizado nesse ano de pandemia ele foi enorme. Agora, todo esse sofrimento coletivo na saúde, também na economia, ele vai ser em vão se a gente não utilizar esse conhecimento para melhorar a tomada de decisão de agora em diante. Então, nesse espírito, eu vou disponibilizar todas as fontes do meu comentário para a produção aqui da CNN e também vou incluir os links das reportagens e dos estudos citados aqui, quando eu repostar esse vídeo nas minhas redes sociais, Boletim Coppola no Instagram e Caio Coppola no Facebook e no Twitter, Coppola com 2 P's e 2 L's. Mas só para finalizar, fica mais uma vez registrada
toda a nossa solidariedade a todas as vítimas da Covid-19 nesse último ano e, de novo, as minhas sinceras desculpas por ter que abordar um assunto tão doloroso de uma maneira técnica, em números, né? Ao contrário do que disse o Stalin, essas mortes todas, 250 mil mortes, não fazem parte apenas de uma estatística, elas também fazem parte de uma grande tragédia. Caio, tchau, até amanhã. Até amanhã, Roberto. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.